Sejam todas muito bem-vindas ao nosso terceiro e último episódio. Já está acabando, Sara. Um episódio que nós começamos a falar sobre cuidado. No segundo episódio, falamos sobre a importância de nos deixarmos ser cuidadas. E hoje nós vamos concluir falando sobre o equilíbrio. Um texto, Sara, que eu gosto muito na Bíblia, que fala sobre equilíbrio, em Êxodo, capítulo 18. Moisés estava ali exercendo o mandato que ele recebeu de cuidar daquele povo. Ele estava legislando, ele estava aconselhando, ele estava ouvindo aquele povo e estava ali numa sobrecarga imensa, fazendo tudo sozinho. E aí chega Jétro, né, seu sogro, um homem sábio, e diz uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: não é bom o que fazes, porque ele estava fazendo tudo sozinho. Ele estava cuidando. E eu olho para essa passagem de Moisés assim: Moisés estava cumprindo o mandato, ele tinha a motivação certa, mas o como fazer isso é que estava aqui desregulado. Sim. E aí chega Jétro, o seu sogro, o homem sábio, e diz para ele: olha, não é assim que deve fazer, orienta, dá um conselho. E Moisés recebe isso de uma forma muito bacana, uma forma, né, de uma humildade para reconhecer que realmente ele precisava ser aconselhado e que as coisas estavam erradas. E depois disso ele reorganiza seu trabalho e a Bíblia diz que foram levantados homens ali para ajudá-lo naquilo. Então a gente percebe que há algo desequilibrado, apesar de estar com a boa intenção, porque muitas vezes nós olhamos o desequilíbrio como uma falta de boa intenção, mas não, ali Moisés tinha uma boa intenção, estava cumprindo com aquilo que ele foi chamado, mas o como estava desregulado. Né? E as coisas depois ali começam a caminhar de uma forma diferente. E eu acho interessante que nessa parte, uma coisa que a gente entende biblicamente é que Deus nunca nos chamou para exaustão. Muito pelo contrário, Ele nos chamou para servir, para cuidar, mas com equilíbrio, com saúde em cada lugar para onde a gente vai. E é assim que a gente leva a imagem dele para esses lugares. Sara, então me diz uma coisa. Do ponto de vista psicológico, como é que este equilíbrio se constrói na vida real de cada mulher? Bem, acho que esta é a pergunta mais difícil. E acho que é uma descoberta que nós vamos fazendo ao longo do tempo. E também ajustando a cada fase da nossa vida, porque as mesmas estratégias não vão funcionar sempre. Em primeiro lugar, acho que é aqui importante ter a percepção que este equilíbrio é uma coisa que se vai construindo aos poucos. Nós vivemos uma vida inteira em que não nos deixamos ser cuidadas, não é agora assim, num estalar de dedos, que vamos passar a ser cuidadas. Portanto, este processo tem de ser construído com consciência, com intenção. Nós temos de ser capazes de olhar para dentro, reconhecer quais são as nossas necessidades, quais são os nossos limites e tentar alinhar isto tudo com os nossos objetivos e com as nossas prioridades. Isto até é um bom exercício de se fazer de forma escrita. Fazer aqui umas listinhas, eu sou uma pessoa muito visual, mas acho que é bom, que é tornar aqui o abstrato ou o invisível mais visível. E ver, ok, quais são os meus limites, até onde é que eu posso ir, quais são as minhas necessidades e os meus objetivos e as minhas prioridades. Como é que eu vou conjugar estas coisas? E conjugando isto, vamos aqui procurar ter equilíbrio. E este processo também não tem de ser feito sozinha, pode ser feito com ajuda, seja as nossas irmãs, seja procura de uma relação terapêutica. É um processo importante de nós fazermos. Outro ponto que é importante é aqui a questão da flexibilidade. Não só, como já falámos, das fases de vida, mas também nem todos os dias nós vamos conseguir cuidar de nós como nós gostaríamos. Há dias mais exigentes, há fases mais exigentes e temos de conseguir aceitar isso, conseguir que o nosso melhor não é igual todos os dias. Acho que há uma pressão muito grande de nós estarmos sempre no 100% e isso não é realista. Portanto, nós temos de criar objetivos que sejam realistas, temos de ter ideias que sejam realistas. Saber que não conseguirmos cuidar de nós da mesma forma todos os dias, da forma como nós criamos uma expectativa, não é negligência, mas sim um ajuste. E uma coisa que eu gosto de dizer, seja aos pais, seja aos adolescentes, nós não temos de descobrir a pólvora. Nós não temos agora de fazer uma mudança gigante na nossa vida. Não, nós temos de começar com passos simples e específicos. Nós não podemos pôr só, vou ter ali um momento de cuidado. Não, o que é que eu vou fazer? Quando é que eu vou fazer? Nós temos de ser específicas nestas coisas. E saber que se eu estou aqui, não posso querer vir para aqui.
há um caminho a fazer aqui, que é todo este legal. processo. Nós podemos olhar para a nossa rotina e ver, ok, o que é que eu já posso aproveitar da minha rotina? De que forma é que nesta tarefa, por exemplo, eu me posso deixar de ser cuidado em vez de querer fazer tudo? De que forma é que eu posso tornar este passo da minha tarefa em algo de autocuidado? E atenção, não é preciso, não é 1 hora de spa por dia. Às vezes 5 minutos no nosso dia chegam. Em vez de tirar um café normal, fazer uma bebida mais composta, por exemplo, se forem alguém que, como eu, gostam de café, tirar 5 minutos para ler 1, 2 páginas de um livro. Não temos de fazer grandes coisas. Nós temos de pensar que pequeno passo é que eu posso dar hoje para que consigam cuidar de mim e para que eu possa também cuidar mais de mim. E quando eu vi esta questão de Jétro, isto trouxe-me a uma coisa que é bastante importante, que é a nossa rede de suporte. A nossa rede de suporte não é constituída apenas por família, não é? Porque às vezes nós mudamos de cidade, mudamos de país, nós não vamos ter a nossa família perto. Mas Deus dá-nos a bênção de nós termos família em todo o lado. E é muito importante nós termos uma boa rede de suporte, termos pessoas que nos incentivam e que nos lembrem de cuidar de nós. Que legal isso. Se nós temos pessoas que vão aumentar o nosso sentimento de culpa, se nós tiramos 5 minutos para descansar, não vai funcionar. Sim. Nós precisamos de pessoas não só que nos relembrem de que nós precisamos de cuidar de nós mesmos, mas às vezes até que criem a condição para tal, não é? Por exemplo, uma mãe com um bebê recém-nascido ou com um filho pequeno, se calhar precisa ali de uns 5 minutos, mas não vai deixar o miúdo ali sozinho, desamparado, não verdade. é? É preciso que alguém crie ali as condições para... E eu acho que Deus cuida muito de nós através das relações, das pessoas que Ele coloca nas nossas vidas. É um grande reflexo do amor e do cuidado de Deus para connosco. E por fim, eu diria que nós temos de ver aquilo que nós nos estamos a propor. Não só ao nível de objetivos, não é? Como já disse, temos de ter objetivos simples e específicos, mas também nós, como já falámos, nós temos a tendência de querer fazer tudo. E às vezes na igreja, o nosso serviço pode virar uma sobrecarga também. Há mais pessoas na igreja. Nós não temos de estar nos ministérios todos, nós não temos de fazer tudo. Muito bom. Nós Muito não... bom você tocar nesse assunto. E aqui falo por experiência própria. Eu também. Deus vai ministrando na vida da gente. É verdade. Isto é um ponto que Deus sabe que é uma luta. Mas nós não podemos querer assumir papéis que não são nossos. Nós não podemos querer fazer tudo. Nós temos de reconhecer que somos limitadas. Eu acho que isto é um ponto-chave. O único e ilimitado é Deus. Ele próprio descansou. E acho que aqui o equilíbrio vai estar em lembrar que tudo aquilo que nós fizermos vai ser para a glória de Deus e não para a exaltação pessoal. E aí, você concluiu isso aqui de uma forma muito brilhante. Essa última fala já dá aqui para a gente. Porque, assim, quando nós nos lembramos que a gente faz tudo para a glória de Deus, nós tiramos as mãos de todos os lugares. Porque, às vezes, nós nos colocamos no lugar de redentor. E precisa que eu esteja em todos os lugares, eu preciso estar ocupando todos os lugares, porque se eu não fizer, não vai ter ninguém para fazer. E aí a gente esquece que quem é o Redentor é Jesus Cristo, não somos nós, que a obra é do Senhor e que a obra não é nossa. E que na falta de nós fazermos, Deus vai levantar. Se aquilo ali tiver que ser feito, minha irmã, Deus vai levantar a pessoa certa para fazer aquilo. Ele não nos chamou para fazer tudo, não, Ele nos deu capacidades, dons, talentos e vida para a gente poder fazer isso de uma forma equilibrada, de forma saudável. Isso é muito legal, porque, às vezes, a gente acumular tantas funções, não só no meio eclesiástico, mas em outros lugares, e isso é uma chamada de atenção para mim, porque meu filho tem esse senso de produtividade, que é toda hora está fazendo alguma coisa. E se deixar, nós, pais, matriculamos ele em todas as atividades. E aí nós não temos tempo para nada, e ele também não tem. E eu acho que isso é uma luta para a gente também dentro de casa, entender que existe um momento certo, a Bíblia fala um tempo certo para cada coisa, debaixo do propósito de Deus. Por isso, nós precisamos, numa vida equilibrada, numa busca de vida equilibrada, perceber o que cabe em cada momento da nossa vida, para a nossa família, né? E, às vezes, dá vontade de fazer mais coisas. Mas a gente pensa, não, isso não é saudável, não é equilibrado que eu faça isso neste momento. Eu não vou glorificar. Porque, às vezes, a gente acha que glorificar a Deus é fazer muita coisa para Deus. Mas não, às vezes, é fazer a coisa certa, na hora certa, de forma que, de fato, glorifique a Deus. Não é mesmo? Sim. E, se calhar, desculpa, só Sim, acrescentaria aí que não é fácil. Não, nós isso é uma darmos luta esse passo. constante. Não é? Exatamente.
E acho que às vezes o nós dizermos não vai ser uma coisa que nos vai doer e que nos vai custar, mas ao mesmo tempo nós vamos ter paz. Lá está aquele paradoxo. Nós vivemos na vida cristã muitas vezes, e se calhar, muito rapidamente posso dar até aqui um exemplo pessoal, que este ano eu estava a ficar mesmo sobrecarregada ao ter entrado no mundo de trabalho e toda a primeira experiência, e é uma carga uma carga grande emocional, a vida na psicologia, e todos os ajustes que eu tinha de fazer, e eu fiquei, meu Deus, eu não sei, não consigo fazer tudo o que estou a fazer, e com muita dor no meu coração saí da EBD. Deixei de estar ali com as minhas criancinhas, e é uma dor muito grande que eu tenho. Mas também acho que é nós percebermos que há fases e fases. Sim. Eu, neste momento, não ser professora da EBD não significa que eu nunca mais na minha vida vou ser professora da EBD. Eu sair de um ministério não significa que eu estou a pôr um ponto final naquele ministério. Exato. Quer dizer que há tempo para todas as coisas, e neste momento tenho outras coisas que preciso de tratar. Não negligenciando o serviço a Deus, mas o serviço a Deus também não se faz apenas na igreja, faz na nossa vida. Exato. Então lá está, é saber, há outros irmãos, outras irmãs para estarem nos ministérios, nós não temos de estar em todo o lado. E também nós entendermos que nós não somos menos amadas por Deus porque nós deixamos de fazer algo. Porque às vezes nós associamos isso. Existe um peso tão grande para a necessidade de fazer muita coisa que a gente acha, né, por algum momento, que a gente é menos amada por Deus se a gente fizer menos coisa. Na verdade, não é aí que está o nosso valor. Né? Graças a Deus que Ele não nos olha com esses olhos. Né? E existe nesse contexto aqui, eu acho que é bom a gente falar também, Sara, sobre algo que existe um extremo, né? Aquilo 880. Às vezes é uma luta para a gente ter que deixar de fazer algumas coisas, entendendo que não é saudável. Mas, por outro lado, nós encontramos muitas vezes, muitas de nós, mulheres, lutando para fazer algo. Então, existe aqui quem está fazendo muito e, às vezes, quem ainda não percebeu que precisa se levantar, precisa cuidar. E, às vezes, é essa que está sobrecarregada, deixar a cena para que essa outra tome, inclusive, coragem para começar, inclusive, servir a Deus. Né? Então, entender a importância do cuidar é também a responsabilidade de a gente entender que a gente não tem que estar em todos os lugares, mas que a gente precisa, sim, servir em algum momento, mas entendendo o propósito de Deus para cada momento da nossa vida, não é? E como que nós podemos ajudar, para a gente concluir, então, essa nossa série aqui de episódios, como que nós podemos ajudar que essas mulheres que cuidam de muita coisa, de todas as pessoas praticamente ao seu redor, como que elas externam isso? Como que nós podemos ajudá-las de forma prática? Como que elas começam a colocar isso para fora? Até como uma forma de acrescentar, desenvolver maturidade com relação a isso, mas não demonstrando fraqueza, que muitas vezes passa pela mente. Exato. Eu acho que aqui o ponto-chave é perceber que vulnerabilidade não é fraqueza. Nós vivemos muito essa ideia nos nossos dias. Portanto, maturidade não é nós sermos autossuficientes, não é nós não precisarmos de ninguém. Pelo contrário, é nós sabermos lidar com a vulnerabilidade, que é ir ter com alguém e dizer: eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer tudo sozinha. E às vezes dar este passo, primeiro temos de dar este passo connosco mesmas, de termos esta consciência que nós somos limitadas, não conseguimos fazer tudo. E depois aceitar dar este passo para os próximos e ter essa vulnerabilidade. Isso sim acaba por se refletir em maturidade. E lá está, eu acho que tocaste em pontos bastante importantes agora. Pedir ajuda não nos diminui enquanto pessoas, não nos diminui perante Deus, não vai diminuir o nosso valor. Pelo contrário, vai proteger a nossa saúde num todo, como já falámos, e vai preservar o nosso propósito, vai nos ajudar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Uma pessoa exausta pode continuar a fazer algumas coisas, mas não vai fazer com a intencionalidade que queria. A pessoa não vai estar ali presente, vai estar em corpo, não vai estar realmente ali. E também não é isso que Deus quer de nós. E lá está, esta secção fez-me pensar muito nisto. Deus não nos fez
para nós vivermos sozinhos. Deus criou-nos em comunidade. Deus criou-nos seres relacionais. Logo em Gênesis, Deus viu que não era bom o homem estar só. É verdade. E criou alguém para ele. Então, nós somos seres relacionais que precisamos todos uns dos outros. E nós não somos menos, não perdemos valor por precisarmos uns dos outros. É a nossa natureza. E esta questão de individualidade faz-nos esquecer isto, não é? Somos tão individualistas. Não, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha rotina, eu tenho de fazer isto, eu tenho a minha família. Ok, mas há pessoas à nossa volta, não só para fazerem vida connosco, que a vida é tão mais bonita quando nós partilhamos a carga com os outros. E acho que isto é das maiores experiências que eu vivo na minha pele. Quando nós... não é o tema, mas também já falei da questão de eu viver com ansiedade diagnosticada, e os tempos em que eu tentei viver isso sozinha foram os piores tempos da minha vida. Eu não conseguia sair do quarto, não conseguia fazer nada e era uma grande frustração. A partir do momento em que eu passei a partilhar esta luta, aqui estou eu. Fica mais leve, não fica? Isto aplica-se a tudo na nossa vida. A carga não é para ser vivida sozinha, é para ser deixada aos pés da cruz e é para ser partilhada com as pessoas que Deus nos dá. Então acho que aqui é importante existir aqui uma mudança de perspectiva. Trocar a pergunta, será que eu vou conseguir dar conta disto por preciso mesmo de fazer isto sozinha? Que legal! Que bom, isso serve para a gente em tantos contextos da nossa vida, não é? Tanto momento. Queridas, muito obrigada por esse tempo que nós passamos juntas. Nós concluímos agora o nosso último episódio. A Sara concluiu aqui com alguns entendimentos, deram alguns insights na nossa mente que vai assim aflorando isso tudo no nosso coração. Muito obrigada, Sara, por esse tempo. Agradeço mesmo de todo o coração pelo seu empenho. Sara não mora em Mangualde, veio para cá e aproveitou para a gente. Teve muita paciência aqui durante muito tempo, ficar trocando mensagem comigo. Foi um tempo muito bom. Muito bom, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer também para outras pessoas que não estão a aparecer aqui, mas vocês sabem que um trabalho como esse é feito por muitas mãos, ninguém trabalha sozinho, está aí o equilíbrio. Nós temos um irmão amado na nossa igreja que se chama Primo, e ele abraçou esse projeto como se ele fosse dele, e tem trabalhado incansavelmente por esse tempo aqui que nós temos passado, por detrás das câmeras. Muito obrigada ao Miguel, que gentilmente, num sábado de manhã, veio abrir esse espaço para nós. E muito obrigado para o irmão Carlos, que está aqui conosco, que toca brilhantemente, que veio aqui trazer mais beleza para esse nosso podcast. Para a nossa figurante, Paula, muito obrigada. E nós louvamos a Deus por esse tempo, por cada uma de vocês que estão do outro lado da tela e que, com certeza, faz parte desse propósito de Deus. Nós pedimos, de fato, a Deus que Ele ministre na vida de vocês como ministrou na nossa vida e que nós possamos concluir tudo isso entendendo que o chamado não é apenas para cuidar, mas é para viver em cuidado por Deus e por outras pessoas que Ele levanta como instrumento nesse tempo. Amém? Quer falar mais alguma coisa, Sara? Só se calhar aqui deixar as ideias finais. Nós não fomos chamadas para salvar o mundo. Esse papel é de Deus. Nós fomos chamadas a viver dependentes de Deus. Cuidar de nós mesmas não é egoísmo. Deixarmos ser cuidadas não é egoísmo. É cuidar do que Deus nos deu. E cuidado é bênção. Cuidado é bênção. E temos de ter cuidado para não tornar o cuidado em peso. O equilíbrio não está em nós darmos tudo, mas sim em viver no fluxo de receber e dar. E, por fim, talvez o próximo passo na nossa vida não seja o que é que eu posso fazer mais, mas sim de que forma é que eu posso aceitar ajuda, de que forma é que eu posso ser cuidada. Muito obrigada. Deixou muita Obrigada. coisa. É que a gente precisa mesmo encerrar, porque nossos diretores aqui já estão a chamar a nossa atenção, porque senão a gente ia passar aqui o dia conversando, viu, Sara? É verdade. Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês e ficam conosco para o próximo episódio que eventualmente nós consigamos fazer. Um abraço, irmãs. Um abraço.